Então, nosso cumprimento, nosso boa noite aos amigos, né, do Luz da Manhã, né, que possamos ter aqui momentos de entendimento, momentos de estudo, né, que é o objetivo, né, que sejam instantes, né, de bastante aprendizado para todos nós. A proposta hoje, como nos falou Ayrton, é falarmos sobre o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Quando o codificador caminha ao final da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma atenção especial exatamente para o entendimento, ou um novo entendimento a respeito da prece, ou a respeito da oração. Então ele dedica o 27, Pedi e obtereis, e o 28, Coletânea de Preces. E nesse 27, quando ele vai falar sobre pedir e obtereis, que é sempre algo muito íntimo a cada um de nós, porque nós, constantemente, em algum momento do nosso dia, ou em algum momento da nossa existência, nós buscamos, né, através da prece, pedir algo. E nem sempre o que nós pedimos, nós alcançamos ou nós obtemos. E sempre fica então, né, ou pode ficar então, esse questionamento a respeito da qualidade da prece ou da eficácia da prece, ou como se dá esse processo da prece. E é exatamente sobre isso que o codificador Allan Kardec se dedica, quando ele nos traz então como itens, né, iniciais, qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, né, que é o que nós vamos destacar nesse nosso encontro. Portanto, o codificador vem nos trazer, à luz da doutrina espírita, um conhecimento ou conceitos que nos permitem, então, um entendimento ainda maior a respeito da prece. E ele traz, então, um trecho do Evangelho de Mateus para iniciar a sua fala sobre qualidade da prece. E ele traz, então, esse trecho conhecido por muitos de nós, que está dentro do Evangelho de Mateus, na parte em que Mateus traz em seu Evangelho o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, que é exatamente nesse ambiente em que Jesus se encontra, né, tendo consigo os sofredores, aqueles que estavam cansados, oprimidos, aqueles que buscavam, naquele momento, na fala de Amélia Rodrigues, naquela tarde de junho, né, no sopé ou no altiplano de um pequeno monte, o contato com Jesus. E então Jesus, conhecendo a realidade do povo judeu, ele sabia que havia dentro dos templos, das sinagogas, o costume de se repetir palavras como se fosse uma prece. Ele sabia que muitas pessoas não conseguiam avançar para dentro do templo para experimentar esse contato, a prece, porque não se dava de uma forma como nós conhecemos hoje, esse momento de prece, né? Era toda uma ritualística, né? E os fariseus tinham por hábito, né, a repetição dessas palavras, né, muitas vezes ininteligíveis, como o codificador vai também trabalhar dentro desse capítulo, e que o populacho ou a grande multidão não conseguia compreender. Então, evidentemente que nesse contexto social, né, quando Jesus está ao monte falando a todas essas pessoas em dificuldade, ele então traz esse trecho anotado por Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então Jesus traz esse hábito, né, comum àquela época. E ele diz então, digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai que vê o que passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai
sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, Jesus traz para aquele tempo uma ação extremamente simples, mas para aquele povo, naquele contexto, algo extremamente revolucionário. Porque Jesus vem nos falar, ou vem falar àquele povo, que não era necessário ficar de pé na sinagoga repetindo palavras, ou nos cantos, ou nas ruas, porque não é essa multiplicidade de palavras, não é como fazem os pagãos. Jesus vem nos recomendar, na qualidade da prece a que Kardec se dedica, que devemos, então, buscar o recolhimento. Que não é pela quantidade daquilo que pedimos, mas, na realidade, aquilo que Deus sabe que necessitamos. E, portanto, poderá nos atender. Kardec traz outro trecho em que Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano. Nós não vamos entrar, mas nós vamos dentro da proposta do codificador, quando ele nos diz que Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Nesse trecho, nessa passagem, diz o codificador: quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Ou seja, o codificador Allan Kardec vem aproveitar-se dessa parábola do fariseu e do publicano, quando ambos, diante do momento de oração, diz Jesus que o fariseu exalta as suas qualidades e o publicano reconhece as suas dificuldades. Então, Kardec vem nos falar que a qualidade da prece é esse momento de recolhimento íntimo. Muito mais é um momento de humildade, de reconhecer as próprias necessidades, as próprias imperfeições. É um momento, como diz Kardec, que não é pelas multiplicidades de palavras repetidas, mas pela sinceridade com que elas são proferidas. É a necessidade de, antes de orarmos, examinarmos ou fazermos uma avaliação se nós guardamos mágoa, ressentimento de alguém, e neste momento sublime que nós nos apresentamos a Deus com as nossas rogativas, com os nossos pedidos, possamos elevar esse sentimento, de certa forma, purificado, ou que nós consigamos amenizar qualquer tipo de dificuldade, de mágoa, de ressentimento que nós possamos ainda sentir. Então, o codificador vem nos falar de forma muito clara a respeito das qualidades da prece. Recolhimento, humildade, simplicidade nas palavras, sinceridade dos nossos sentimentos. Né? Então, e ele conclui que Deus, então, vai nos atender quando ele percebe em nós um coração que busca essa purificação. E logo em seguida, o codificador nos traz aquilo que talvez seja o grande, resida nesse ponto, as grandes preocupações que trazemos. E a eficácia da prece? Como alcançar essa eficácia? Já que o codificador traz outro trecho de Jesus, agora do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Portanto, quando nós temos esse trecho do Evangelho de Marcos, de que seja o que nós pedirmos na prece, nós alcançaremos, ou obteremos, devemos compreender como se dá isso, como alcançar essa eficácia da prece. E o codificador, então, vem nos esclarecer. Ele vem nos falar que
em um trecho destacado, né? É como procede um pai criterioso que recusa o filho que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Kardec vem nos falar a respeito dessa nossa relação mais próxima em relação aos nossos filhos. Quando um filho pede algo, e nós sabemos que ele ainda não está na condição de alcançar, que ele ainda não tem o merecimento para esta ou aquela, alcançar este ou aquele pedido, e que é necessário que ele atravesse determinada experiência, que nós entendemos que ele alcance dessa experiência o progresso, a evolução, e nós temos essa consciência, como Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, agiria diferente. Como Deus não poderia nos observar nessa condição e entender que nem todos os nossos pedidos podem ser atendidos. Que determinado sofrimento, determinada experiência é necessário para o nosso próprio crescimento, a nossa evolução, o nosso progresso. E quando nós entendemos isso, nós nos questionamos: o que temos pedido na nossa prece, em nossas preces? Já que o codificador vem nos falar da humildade, da sinceridade, o que nos move nessa relação com Deus através da prece? Porque é exatamente a consciência que nós temos dessas experiências, desses momentos, que vão então nortear a qualidade do pedido das nossas rogativas a Deus. E a compreensão, evidentemente, de que nem tudo que pedimos nos será permitido da forma com que nós esperamos. Porque há conjunturas, há contextos reencarnatórios que nós não sabemos dimensionar ou experimentar. E, evidentemente, como Jesus mesmo diz que tudo que nós pedimos nós obteremos, muitas vezes no pedido para que nos retire determinado sofrimento que estamos atravessando, possa trazer como resposta coragem, fé, esperança para atravessarmos esse momento. Mas isso depende também da nossa condição íntima, de como nós nos relacionamos através da prece. E o codificador, então, traz um exemplo muito didático. Ele traz uma história de um homem que se encontra perdido no deserto, e está, então, padecendo de muita sede. E diz, então, o codificador que, desfalecido, cai em terra, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, diz o codificador, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste, pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia eu tive. Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado abater. Vejamos que a eficácia da prece é alcançada. Mas, como diz o codificador, muitos esperam que um anjo surja com um copo d'água para matar a sede. Mas o codificador diz que a resposta divina vem de outras formas. Inspira coragem, permite, através dos bons espíritos, que a pessoa se soerga, levante, siga, escolha um caminho adequado. E, ao final, como diz o codificador, nós temos a opção, pela fé que nutrimos, de agradecer a Deus pela força, pela coragem, pela disposição de atravessarmos os desafios ou os obstáculos, ou isso numa representação de humildade, ou quando nos falta fé,
e estamos ainda nesse sentimento de orgulho, nós podemos pensar: que bom que eu tive essa ou aquela ideia, que bom que eu pude levantar por mim mesmo e seguir o meu caminho. Pensando desta forma, que Deus não agiu conosco de uma forma indireta para que nós pudéssemos, então, alcançar a resolução deste ou daquele problema. E o codificador vem nos falar a respeito da ação da prece. Algo que nos recomenda bastante estudo para compreendermos, por exemplo, a ação do pensamento. Quantos de nós estamos, nesse momento, pensando? Todos nós estamos pensando. Cada vez que nós pensamos, nós estamos projetando um pensamento. E diz o codificador que esse pensamento recebe, então, a projeção no fluido cósmico universal e recebe, então, a nossa carga de vontade, a impulsão, envolvido sempre no sentimento. E nós, então, através desse conhecimento, vamos compreender o pensamento como a grande ferramenta, o grande instrumento de ação da prece. Portanto, quando nós estamos orando, nós estamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, mas há uma ação do pensamento. E como nós vimos que Jesus diz que o que pedirmos nós obteremos, como diz o codificador que há a eficácia na prece, nós vamos trazer aqui alguns casos extraídos da literatura espírita. Quando nós pegamos, por exemplo, o livro Entre a Terra e o Céu. Logo no capítulo inicial, no início da história, André Luiz vai nos narrar um fato muito peculiar, que tem muito a nos ensinar sobre vários aspectos, ângulos que nós possamos observar esse fato. Narra André Luiz que estava em nosso lar, junto a Clarencio, e, de repente, chegam os benfeitores espirituais, auxiliares de Clarencio, e dizem ao governador espiritual de nosso lar: Clarencio, recebemos uma prece refratada. E ela, então, precisa da sua atenção, precisa do seu tempo para avaliar. E André Luiz, então, observa e traz o primeiro questionamento que talvez muitos de nós faria. Clarencio, o que é uma prece refratada? Prece não é prece, poderíamos pensar. Mas chega a nosso lar uma prece refratada. E então, a informação André Luiz, que toda prece alcança o seu destinatário. Ou seja, todas as preces, quando envolvidas dentro daquele requisito de qualidade da prece trazida pelo codificador, recolhimento, humildade, sinceridade, quando nós buscamos pacificar e purificar o nosso coração, nós estamos impulsionando o pensamento envolvido nessa qualidade, nesse sentimento. E diz então Clarencio, e quando a prece não alcança aquele a quem é destinada, por impossibilidade, a prece então é direcionada àquele que pode então auxiliar, aquele que pode então responder à prece. Ou seja, alguém orou para determinada pessoa, essa pessoa não podendo ajudar, e a prece recebendo então das altas esferas a resposta para que ela seja atendida, ela retorna, ou ela é direcionada então para quem pode auxiliar. Exatamente o papel de Clarencio. E então, Clarencio observa que essa prece vinha da crosta terrestre, de um espírito muito afeto a ele, e que era, sob seus cuidados, alguém muito próximo. E Clarencio, então, diz que, como foi-lhe permitido atender essa prece, ele reuniria um grupamento de espíritos da colônia Nosso Lar, e então eles desceriam a crosta terrestre
para que pudessem levar a resposta ou o auxílio em resposta à prece. E então, André Luiz é convidado, aí vamos aqui fazer uma síntese desses fatos, né, recomendando, evidentemente, a leitura da obra Entre a Terra e o Céu. E André Luiz narra que, chegando à crosta terrestre, adentram a uma casa e então encontram a pequena Eveline, uma jovem de 12, 13, 14 anos, ou seja, na flor da idade. E essa jovem estava recolhida em seu quarto, em prece. Vejamos, não foi algo que distendeu 3, 4 dias, semanas, meses. Clarencio estava ali e ela estava orando. E diz então Clarencio, a pequena Eveline orou para que a sua mãezinha desencarnada pudesse lhe auxiliar. Mas a mãezinha de Eveline, não tendo condições no plano espiritual de qualquer ação em prol da filha, a sua prece, então, foi refratada, foi dirigida para nosso lar, para que a gente pudesse lhe atender. Então, estamos aqui para auxiliar a Eveline. Qual o pedido de Eveline? Narra, então, Clarencio que Eveline pedia o auxílio para sua mãe desencarnada, para que a sua madrasta, que estava no quarto ao lado, num profundo processo de depressão, pudesse ser amparada, para que ela pudesse sair dessa condição de depressão, para que a alegria, o amor do lar pudesse voltar a existir. Portanto, vejamos o pedido de Eveline. E aqui nós abrimos um parênteses muito importante para falarmos sobre a importância de ensinarmos os nossos filhos a orar, a ter esse diálogo com Jesus, com os espíritos amigos, mas é importante que nós façamos isso. Evidentemente que a evangelização espírita é extremamente importante, essencial, mas o papel dos pais é ensinar os filhos a orar, é fazer com que eles entendam esse mecanismo da prece. Vejamos a importância de uma jovem que ora e pede ajuda. E então Clarencio convida André Luiz, eles entram no quarto ao lado, todo escuro, a madrasta prostrada na cama, e observam um espírito que estava à cabeceira. E Clarencio diz, esse espírito é um obsessor, é a mãezinha de Eveline. Por isso ela não estava em condição de atender a sua prece. Ela está com ódio da madrasta, que na visão dela, roubou o seu espaço no lar. E então, a partir dessa prece refratada, a mãezinha de Eveline está doente espiritualmente. Ela então é redirecionada para nosso lar. Clarencio recebe autorização das altas esferas espirituais dessa crosta terrestre, movimenta uma equipe espiritual para atender a pequena Eveline nas suas demandas, no seu pedido. E inicia então ali todo o enredo, uma história narrada na obra Entre a Terra e o Céu. Belíssima obra que nos traz variadas lições à luz da doutrina espírita e fala muito perto da nossa história, das nossas relações, de como nós nos comportamos nesta ou naquela situação. E ao final da obra, que não vamos revelar o final, mas nós vamos encontrar ali a belíssima lição das ações do mundo espiritual sobre a dinâmica familiar, sobre a dinâmica social, decorrente de uma prece de uma adolescente, que nasceu do fundo do coração. Me ajuda, mãezinha. E então movimenta-se o mundo espiritual para lhe atender. Vimos aqui a qualidade da prece, simplicidade, sinceridade. Vimos aqui a ação da prece, o pensamento. E vimos aqui a eficácia da prece. Para nós compreendermos esse processo, trazemos mais o caso evidenciado, por exemplo, por Manuel Filomeno de Miranda,
na obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, quando Manuel Filomeno de Miranda é convidado a acompanhar uma atividade doutrinária num centro espírita, ou seja, uma exposição pública. E então Manuel Filomeno de Miranda começa a observar as pessoas se movimentando, as pessoas anotando o nome no livro de irradiação, as pessoas conversando, algumas de forma edificante, outras nem tanto. E observa Manuel Filomeno de Miranda uma senhora que estava em meio ao auditório. E então Manuel Filomeno de Miranda percebe que aquela senhora estava recolhida em prece, e então Manuel Filomeno de Miranda começa a perceber os benfeitores espirituais daquela instituição espírita a envolvendo. E de repente aqueles espíritos amigos começam a se organizar, e André Luiz então pergunta ao benfeitor espiritual que o conduzia naquela atividade: o que está ocorrendo ali com aquela senhora? E narra então o benfeitor espiritual, que recebeu como resposta de que aquela senhora, ela se colocava em oração em favor das suas duas filhas. Ela pedia de forma muito sincera que Jesus pudesse auxiliar as suas duas filhas que estavam atravessando um momento de extrema dificuldade. E narra o benfeitor espiritual que a prece recebeu resposta do alto, e que então a resposta veio no sentido de que os benfeitores daquela instituição se organizassem e se movimentassem para atender as filhas daquela senhora em suas necessidades, de acordo, evidentemente, com o seu merecimento. E narra Manuel Filomeno de Miranda, então, que da instituição espírita partiram os benfeitores espirituais na direção, então, do lado das filhas daquela senhora. Vimos, como falamos no caso anterior, todas essas condições que Allan Kardec tão bem posiciona no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Compreendemos ali a qualidade da prece, compreendemos ali a eficácia da prece e a ação preponderante do pensamento em prece. Portanto, nós vamos verificando que quando Jesus diz pedi e obtereis, de fato nós alcançaremos, nem sempre como gostaríamos ou como pensamos que seja a melhor forma de atravessarmos esta ou aquela situação. Mas podemos dizer que sim, a prece possui eficácia. E nós então vamos caminhando durante esse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz então o codificador: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Podes, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. Portanto, como diz o codificador, a prece está no pensamento. Não estamos no centro espírita, não estamos na instituição que de forma tão fraterna nos acolhe, mas onde estamos, nós temos a condição de alcançar a eficácia da prece. Porque, como diz o codificador, a prece está no pensamento, o poder da prece. Diz ele que nada depende de palavras, de lugar ou de momento. Mas ele diz, então, que a influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. E nós podemos, então, compreender que estamos num período de isolamento, muitas famílias estão todas reunidas no lar, e podemos compreender a dificuldade de orarmos, por exemplo, quando as pessoas não param de falar, quando tem crianças correndo, quando tem o barulho do trânsito, a agitação do ambiente, não pode ser considerado como um ambiente inadequado. Nós não conseguimos, nós temos mais dificuldade, mas devemos empreender esforços que possamos fazer
do ambiente do lar, um ambiente que nos permita a prece, diferentemente do ambiente da instituição espírita, um ambiente que existe, onde existe uma vibração espiritual diversificada ou muito mais harmônica do que o nosso lar, ou seja, um ambiente de vibrações elevadas. Então, a diferença reside não no poder do pensamento, ou no poder ou na eficácia da prece, mas nesse ambiente que nos permite um recolhimento, desligarmos do mundo exterior e então alçarmos o pensamento ao alto para uma prece. Portanto, o ambiente não interfere ou não significa a eficácia ou não da prece. É tão somente um ambiente que nos facilite este momento. Não estamos frequentando a instituição espírita, talvez aí entre 2 meses, 2 meses e meio, mas nem por isso deixamos de orar. Nem por isso deixamos de manter as nossas vibrações, os nossos pensamentos elevados. Nem por isso deixamos de pedir. E nem por isso deixamos, de igual forma, de obter. E vamos compreender muito bem isso num outro pequeno relato trazido na obra Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, quando Camilo Castelo Branco nos traz uma série de informações a respeito do mundo espiritual. E há ali um caso muito marcante do espírito Jerônimo. Jerônimo, suicida, traz uma série de complicações. Ele, em determinado momento, deseja descer a crosta da terra e, chegando à crosta, percebe fatores como consequência da sua ação deslocada. Ele percebe a sua filha, muito jovem ao momento do suicídio, por exemplo, no cais do Porto, se prostituindo. Já que lhe faltara o pai, o arrimo da família, passando as necessidades, a pequena jovem, então, vai para o cais do Porto. Ele, então, se desespera e vai em busca do seu filho e percebe o seu filho na prisão. Como não tinha mais o pai para ser o ombro amigo, o exemplo, aquele que pudesse lhe apresentar um roteiro seguro, o jovem, então, passa a cometer pequenos delitos, até o momento em que é apanhado. Jerônimo, então, fica extremamente abalado, retorna ao hospital do mundo espiritual, extremamente transtornado, porque ele percebe a consequência das suas ações. E lá onde Maria acolhe todas essas criaturas que partiram por essa condição, tinha um hábito. Todos os dias, às 17 horas, havia um sinal e todos se colocavam a orar. Podemos pensar, mas a doutrina espírita vem nos falar que não há rituais, que não há esse tipo de ritualística mesmo, porque lá no mundo espiritual, onde Maria coordena aquelas criaturas, porque um momento específico, 17 horas, nós vamos compreender de forma muito clara a necessidade da disciplina, de condicionar naquelas criaturas que perderam o propósito existencial, que trazem um grande tormento mental. Elas então eram inspiradas para que todos os dias às 17 horas pudessem orar. E então, todos os dias às 17 horas, esses companheiros eram convidados a esse momento de prece. Jerônimo não tinha condições, o tempo passa e ele narra então ao benfeitor espiritual Camilo que em determinado momento ele se põe a orar. E a única coisa que ele pede: Maria, cuide dos meus filhos. Que eles possam sair da condição em que se encontram. Talvez pudéssemos pensar que esse sentimento tão maternal pudesse demorar a sair daquele pensamento ainda desequilibrado de Jerônimo.
E diz Jerônimo a Camilo que então, em determinado momento, ele é chamado a uma sala. E os benfeitores dizem a ele: Jerônimo, há tanto tempo vens pedindo em benefício dos teus filhos, até o momento em que o teu pensamento conseguiu elevar-se e alcançou as altas esferas. E Maria pede que possamos lhe atender. A partir deste momento, empreenderemos esforços para mudar a realidade dos seus filhos na crosta terrestre. E narra obra, então, de forma belíssima, a ação do plano espiritual, fazendo com que aquela jovem que estava se comprometendo no Cais do Porto pudesse encontrar um outro caminho, recuperando-se dentro da jornada existencial. Permite que o filho, então, possa experimentar uma nova oportunidade no bem. E nós vamos, então, encontrar ali o desfecho belíssimo dessa história. Pedi e obtereis. O que estamos pedindo? E como avaliar que não estamos obtendo aquilo que estamos pedindo? A doutrina espírita, de forma muito bela, vem nos falar a respeito disso. Vem nos reconectar com Deus. Vem nos falar a respeito da importância da prece, desse recolhimento. Quando o codificador apresenta o capítulo 28, coletânea de preces, o codificador não estava apresentando fórmulas de maneira alguma. O codificador estava falando a uma comunidade, a uma sociedade tão acostumada à belíssima oração do Pai Nosso, que traz uma lógica que nos permite compreender o pedir, o louvar e o agradecer de uma forma muito didática, mas o codificador vem falar à humanidade, através do Espiritismo, a prece é um recolhimento íntimo, é um diálogo com Deus. Mas para uma sociedade que ainda não compreendia como se dava, o codificador então traz de forma muito didática uma coletânea de preces. E nós vamos ver em todas elas um diálogo que permite-nos compreender a importância da prece. Nos permite compreender que a prece é um diálogo, não é uma fórmula. A prece é o momento em que o nosso sentimento envolve os nossos pensamentos, em que há uma sinceridade, em que nós reconhecemos a grandiosidade de Deus. É quando nós reconhecemos a grandiosidade de Jesus, dos benfeitores espirituais. É quando nós, louvando a grandiosidade desses benfeitores maiores, nós então pedimos. Mais ainda do que nós pedimos, nós agradecemos. Nós reconhecemos as dádivas que já obtemos, a misericórdia divina que nos envolve a todos. E assim nós compreendemos o pedir e obtereis. Nós agradecemos imensamente à casa, aos amigos que tão pacientemente nos acompanharam, nos permitiram adentrar ao lar de cada um de vocês, para que, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, pudéssemos juntos refletirmos e junto também compreendermos essa tão bela lição trazida pelo codificador Allan Kardec. Agradecendo a diretoria da casa, nós rogamos a Jesus que tenhamos todos momentos de serenidade, de tranquilidade, de coragem, mas também de fé e de esperança. Que esses momentos que chacoalham a humanidade não nos tirem o equilíbrio íntimo, não nos tirem a paz interior e, principalmente, não nos tirem a esperança. Dias melhores virão. Obrigado a todos os amigos e até um próximo momento. Até mais.